O tema que eu quero trabalhar e desenvolver nessa noite será sendo grande nas mãos de Deus. Guarde bem essa frase, porque é o tema que estaremos trabalhando durante essa mensagem. Ser grande ou sendo grande nas mãos de Deus. Às vezes nós nos sentimos pequenos e incapazes dentro da obra do Senhor. Essa ideia de pensarmos que somos pequenos e incapazes, ela limita tanto a ação quanto a manifestação e o poder do Espírito Santo, quer seja por meio ou através de cada um de nós. É nesses momentos que nos sentimos incapazes que devemos lembrar-nos que o Senhor nos capacitou, colocando o seu Santo Espírito dentro de nós. Espírito esse que nos faz lembrar que temos um Deus grande, que faz coisas grandes, para que o nome dele seja grande. Isso é o que eu tenho aprendido através do meu ministério no campo da Venezuela. Se eu pudesse expressar aos irmãos o único aprendizado em 10 anos de ministério na Venezuela, eu expressaria o seguinte: que poderia ser qualquer outro crente no Senhor Jesus Cristo, uma vez que qualquer crente no Senhor Jesus, que tivesse colocado a sua vida nas mãos do Senhor, e tivesse dito ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, talvez estaria ou teria feito muito mais do que o Senhor tem nos utilizado para realizar. A grande verdade que eu aprendi durante 10 anos de ministério é que eu não sou a estrela que faz com que esse ministério possa ser realizado. A grande verdade é que poderia ser qualquer outro crente no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a grande estrela é o Senhor. Na verdade, o Senhor é quem nos chama para realizar a sua obra. Na verdade, é Ele quem nos dota do seu Santo Espírito e nos capacita todos os dias para que possamos ser fortalecidos no serviço do nosso Deus. Grandes homens de Deus foram usados por Ele na história da igreja, uma vez que eles colocaram as suas vidas em suas mãos. Apesar do reconhecimento dos mesmos, muitas vezes, de suas próprias incapacidades. Eles se sentiam incapazes para a realização de tão grande obra e tão grande chamado do Senhor. Homens esses que podemos observar, por exemplo, o próprio Moisés. Quando Deus o chamou, o argumento apresentado por Moisés foi que ele não sabia falar. Temos o exemplo de Gideão. Quem sou eu para que o Senhor livre o seu povo em meio dos midianitas? Temos o exemplo de Davi, aquele jovem guerreiro que se tornou o rei de todo o Israel, mas mesmo em meio às suas imperfeições, foi um homem chamado conforme o segundo coração de Deus. Temos o exemplo de Jeremias, conhecido como profeta chorão, se compadecia do povo. E temos também um exemplo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Homens incapazes, mas criam em um Deus capaz e que capacita a qualquer pessoa que se coloca em suas mãos. Por isso o tema, sendo grande nas mãos de Deus. E o Senhor, Ele deseja que coloquemos as suas vidas em suas mãos. É nessas horas que podemos lembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, não necessitam me acompanhar, mas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo número 28, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a nossa vocação como filhos de Deus, ele diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que são. Para que possamos aprender sobre essa verdade, sendo grande nas mãos de Deus, iremos analisar a vida de um grande homem do Antigo Testamento, que está no livro de Juízes, e o seu nome é Gideão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo número 7, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8, e logo em seguida leremos o versículo de número 18. Quando você encontrar, por favor, se coloque de pé
para que possamos fazer a leitura dessa passagem da palavra de Deus. Juízes, capítulo 7, a história de Gideão está desde o capítulo 6 até o capítulo de número 8. Nós dividiremos a sua história em 3 partes. A leitura que vamos fazer é sobre a terceira parte da história. Eu estarei passando sobre as 3 partes da história, mas somente leremos a última parte. Lendo a última, entenderemos um pouco mais sobre as histórias anteriores ou sobre as etapas anteriores da vida de Gideão. O texto que vamos observar é Juízes, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 7, e logo em seguida leremos o versículo número 18. Vamos ler do 1 ao 8 e logo em seguida leremos o 18. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 7, versículo 1 ao 8 e logo o versículo 18. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava cerca, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Versículo 3. Apregou-a, pois, ao povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele em que eu disser: este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. O versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda, pede que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Versículo 8 diz: tomou o povo provisões nas mãos e as trompetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Versículo número 18 nos diz: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Vamos orar? Pai, queremos louvar, agradecer e engrandecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos pelo privilégio que temos nessa noite de ler a mesma, aprender da mesma e tirar lições para as nossas vidas. Oramos pelo auxílio do Teu Santo Espírito, que possamos aprender e entender como ser grandes em Tuas mãos. Oramos por essa igreja, oramos também pelo ministério do pastor Rubens, que a Tua palavra possa servir de alento e possa também confrontar os nossos corações. Nós queremos poder entender a mesma através do Teu Santo Espírito e por isso oramos no nome e amor do Teu Filho amado Cristo Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento. Como lhes dizia, dividiremos a história de Gideão em 3 partes. A história de Gideão está desde o capítulo 6 ao capítulo 8 do livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que é marcado pela desobediência do povo à lei de Deus. Lembre-se que o povo já havia adentrado na terra prometida, porém haviam esquecido do Senhor. Lembra lá da promessa de Abraão? Desde o Gênesis 12, nós temos aquela promessa que Deus então está levando o povo até a terra prometida. Deus em Abraão está formando uma nova nação. Há 3 requisitos que são fundamentais
para a formação de uma nação. Há necessidade de terra, Deus então deu a terra ao povo. Há necessidade de um povo, Deus então forma um povo. E em terceiro lugar, há necessidade de uma lei para que uma nação seja formada. E Deus havia dado a lei ao povo. O povo já tinha a terra, que era a terra prometida por Deus, uma terra que manda leite e mel. O povo já tinha pessoas, faziam parte do povo de Israel, e o povo já tinha a lei de Deus, porém desprezaram a lei do Senhor e automaticamente desprezaram seu próprio Deus, a tal ponto que esse período do livro de Juízes é marcado por um período de desobediência à lei do Senhor. Podemos observar que através da história do livro, nós observamos uma espécie de ciclo do povo. O ciclo marcado do livro de Juízes se dá em 4 eventos principais. O primeiro deles é a desobediência do povo. Logo, através da desobediência, Deus envia um juízo. O juízo no livro de Juízes, geralmente, sempre nos é apresentado através de uma nação opressora. Sempre uma nação se apresentava como juiz de Deus para poder julgar o seu próprio povo. Logo vemos a terceira etapa, que é a etapa do arrependimento. O povo clama ao Senhor, o povo busca ao Senhor, e logo o Senhor envia um libertador. Nesse caso, nós estamos observando que já é a 5ª vez que o povo de Israel está sendo afligido, e novamente clamam ao Senhor, e o Senhor levanta um libertador. Assim podemos afirmar e dizer que o principal ensino do livro de Juízes é que a desobediência ao Senhor produz castigo. Lembre sempre isso. Desobedecer a Deus sempre redundará em castigo. E o arrependimento sincero sempre produzirá o favor divino. Esse é o principal ensino do livro de Juízes. A primeira parte da história, como eu lhes dizia, ser grande nas mãos de Deus, através da vida de Gideão, iremos observar a sua vida em 3 perspectivas distintas. A primeira delas está no capítulo 6, versículo 11 a 24. Nós iremos apenas marcar algumas partes dessa história e eu a intitularei de O Chamado. Nesses versículos temos o chamado de Gideão. Esse capítulo é o capítulo 6, a sua história inicia desde o versículo 1, falando sobre a opressão dos midianitas, só que eu quero destacar algumas partes dos versículos 11 ao versículo de número 24. O contexto dessa passagem do capítulo 6 é o mesmo de todo o livro. O povo desobedeceu, Deus mandou um opressor, dessa vez um opressor eram os midianitas, um povo conhecido pela sua crueldade. O versículo 5 do capítulo 6 diz que eles vinham como uma espécie de gafanhotos, eles devastavam tudo e, por suposto, logicamente, todas as plantações do povo de Israel. Essa opressão que o povo estava experimentando já durava 7 anos. Depois desses 7 anos de clamor e de desafios e aflição por parte dos midianitas, o povo clama ao Senhor. Só que o clamor do povo de Israel é um clamor distinto. Eles não clamam por arrependimento de Deus, senão que eles expressam um grito de dor e sofrimento. Às vezes estamos passando dificuldades, sabemos que a boa mão do Senhor muitas vezes pesando sobre nós, não nos arrependemos, mas ainda assim o Senhor usa de misericórdia e Ele acaba concedendo um pouco, um livramento para cada um de nós. O povo então lhe levanta um clamor ao Senhor, não porque estavam arrependidos, pelo contrário, eles clamam apenas por meio do sofrimento experimentado. Deus então ele envia um profeta. Após o clamor do povo, que está do versículo 7 ao versículo 10 do capítulo número 6, Deus responde enviando um profeta, e esse profeta ele lembra o povo dos grandes feitos do Senhor na história do povo. E parece que o povo esqueceu desse Deus que livra. Só que o profeta ele mostra qual era o motivo da opressão que os israelitas estavam sofrendo. Os israelitas haviam adentrado uma vida de idolatria. Deus condena esse pecado, envia os midianitas e o povo não reconhece a graça e a misericórdia de Deus. Logo, Deus levanta um novo libertador. Esse libertador é Gideão. Há algumas perguntas que podemos fazer ao texto. Por exemplo, onde estava Gideão quando Deus o chamou? No capítulo número 6, nós conseguimos que Gideão, assim como os demais israelitas, estavam malhando o trigo no
lagar. O lagar era como uma espécie de cova. E ali ele recebe a visita do anjo do Senhor. O lagar não era um local propício para malhar trigo. Só que Gideão temia o exército dos midianitas e é por isso que ele estava escondido. Quando o anjo do Senhor se acerca a Gideão, isso eu estou no capítulo número 6, no versículo de número 12, quando o anjo do Senhor chama Gideão, o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo. E olha o que o anjo diz a Gideão. O anjo chama Gideão de quê? Homem. Só que onde estava Gideão? Ele estava escondido, só que o anjo do Senhor o chama de homem valente. Qual a resposta que Gideão dá ao Senhor diante desse chamado? Gideão então se coloca como um homem incapaz para a realização de uma obra tão grande. Porém, a sua força e capacitação viria do Senhor. Por isso o anjo segue dizendo no versículo 14: vai nesta tua força e livra Israel dos midianitas. A ideia da expressão vai nessa tua força é vai na força que eu irei te conceder. Deus está dizendo a Gideão que ele só necessitaria se dispor, porque Deus faria uma grande obra através de sua vida. Porém, Gideão ainda não estava preparado pelo Senhor. Para Gideão ser grande nas mãos de Deus, ele necessitaria descansar, confiar, entender que a obra é de Deus. E quando Ele nos chama, Ele capacita, dá os meios e as condições para que a obra seja realizada. O problema é que às vezes somos temerosos. Assim podemos entender e aprender que através de Gideão, Deus sempre nos mostra o seu favor para conosco. O versículo 14 termina dizendo: porventura não te enviei eu? Deus então está certificando a sua presença com Gideão. Só que dos versículos 13 em diante, Gideão então ele passa a manifestar a sua falta de confiança em Deus. No versículo 13, inclusive, ele passa a lembrar dos grandes feitos do Senhor no passado, e ele diz: Senhor, e as histórias que eu escutava do Senhor, que é aquele que liberta, que salva, que protege o seu povo, por que o Senhor não está fazendo nada diante da opressão dos midianitas? Deus, meus irmãos, Ele não havia esquecido do seu povo, só que Ele havia permitido, e estava permitindo, que eles acabassem sendo vítimas de seus próprios pecados, e pecado esse da idolatria. No versículo 14, o Senhor responde a Gideão, confirmando a sua presença com ele. A expressão não te enviarei eu daria certeza que o Senhor capacitaria Gideão. Deus responde todas as inquietações de Gideão. Gideão não se conforma e segue apresentando desculpas e limitações para servir ao Senhor. Essa verdade, ela continua sendo expressada no versículo 16, e Deus novamente, Gideão diz que não tem condições, mas Deus segue dizendo: eis que estou contigo. Versículo 16, Deus diz: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse por um só homem. Um poder sobrenatural. Sou eu que te darei a força, Gideão. Só que Gideão ainda não se sente capacitado para tal atividade. Por isso, a partir do versículo número 15, ele passa a apresentar as suas limitações pessoais. No versículo 15, ele apresenta a informação dizendo que ele é de uma família insignificante, que ele pertence a uma tribo insignificante. E ele se coloca que dentro da sua cidade, imagina Gideão, ele diz: Senhor, dentro da minha cidade, a nossa tribo não tem nenhuma importância. E dentro lá da minha tribo, a nossa família não tem nenhuma importância. E pior, dentro da minha família, o pai e a mãe sabem o nome de todo mundo, mas parece que tem hora que esquece do meu. Quem sou eu para que o Senhor possa me usar? Gideão se vê como um Zé Ninguém. Só que esse Zé Ninguém, ele está sendo chamado pelo Senhor. E aquele que Deus chama, ele sempre usa quando alguém se coloca em suas mãos. O versículo número 15 nos dá essa verdade. Gideão diz: Senhor meu, como que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o Senhor na casa de meu pai.
Como o Senhor vai atuar através do meu intermédio? Irmãos, através da história de Gideão, podemos aprender e entender que todos os homens que foram chamados por Deus, eles reconheciam e sabiam que a sua verdadeira força estava no Senhor. Todos foram limitados. Todos reconheciam que só realizaram o que realizaram porque o Senhor estava com eles. É por isso que se o Senhor te chamar, não se preocupe com as situações ou condições. O que Ele requer de ti é apenas a tua disposição. Eu não sou um super-homem lá na Venezuela. Pelo contrário, eu sou um ser humano de carne e osso, assim como você. Só que em um determinado dia de minha vida eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio que o Senhor pode me usar. Dos versículos 17 ao 24, Gideão ele começa agora a pedir provas ao Senhor. Ele começa a pedir sinais de que era o Senhor que estava falando com ele. Ele então prepara uma comida e logo percebe que estava diante do Senhor e ele fica assustado. Ele prepara um altar para o Senhor e disse: certamente irei morrer. Porque o profeta, eles acreditavam que se o Senhor aparecesse, era a morte na certa. Ninguém podia ver o Senhor. Gideão, ele tinha certeza da sua morte. Só que podemos fazer algumas aplicações sobre o chamado de Gideão nas nossas vidas. Essa é a primeira parte da história, já vamos para a segunda. Um homem que foi chamado por Deus, só que colocou várias condições e impedimentos para servir ao Senhor. Quais são as aplicações que podemos fazer do chamado de Gideão à nossa vida? A primeira aplicação que podemos fazer é que Deus usa pessoas. Eu quero que você lembre disso. Eu quero que você guarde isso. Quando o Senhor ele quer fazer algo, Ele sempre usa pessoas. Essa é a primeira verdade que eu quero ressaltar com você. Logo, podemos entender e saber que Deus tem um chamado para cada um de nós. É por isso que necessitamos saber e entender como o Senhor quer nos usar. Para entender, muitas vezes, o chamado de Deus a nós, necessitamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. O problema é que às vezes estamos muito ocupados com o mundo e não temos tempo para discernir e entender o chamado do Senhor. Há muitos crentes que têm chamado de Deus, só que têm escutado os assovios do mundo e têm se perdido enquanto ao chamado do Senhor em suas vidas. A segunda verdade que podemos aprender relacionado ao chamado de Gideão é que Deus sempre nos chama em meio às necessidades. Pastor, eu comecei a ver na igreja que o ministério de cafezinho parece que está faltando, não tem café, está faltando copo, está um desorganizado, o banheiro da igreja está sujo. Muito bem, na nossa igreja tem essa estratégia, pastor Rubens. Sempre que o irmão ele vê a necessidade, eu digo, pronto, você é a resposta de nossas orações, esse é o seu ministério. Porque sempre que vemos as necessidades, é um sinal que Deus quer nos usar. Deus sempre nos chama em meio às necessidades. Quando você começar a enxergar as necessidades na obra de Deus, muito provavelmente Deus quer lhe usar para atender a essa necessidade. Isso é o que podemos aprender na vida de Gideão. Na igreja, por exemplo, há muitas necessidades. Nesses 2 últimos dias tivemos EBF, verdade? Foi anotado o nome das crianças, foi ensinada a palavra a essas crianças, e agora fica a responsabilidade de acompanhar. Peça ao pastor Rubens, peça à equipe, com certeza eles lhe darão o nome de crianças aqui da comunidade e você poderá alcançar, ir até lá, visitar, saber como está, acompanhar, dar um estudo para a família e assim poder cumprir a mensagem do Senhor. Lembre sempre disso. Deus nos chama em meio às necessidades. A terceira verdade que podemos aprender sobre o chamado de Gideão é que às vezes, como Gideão, nos sentimos incapazes e oferecemos desculpas para o chamado de Deus em nossas vidas. Eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei atuar e eu não consigo. Porém, lembre-se sempre que a capacitação e a força vêm do Senhor. É isso que podemos aprender com a história de Gideão. A obra é do Senhor. A quarta verdade é em forma de uma pergunta. Qual resposta você tem dado ao chamado de Deus em sua vida? Será que Deus não tem te chamado
Ah, pastor, Deus quer que eu vá lá para a Venezuela. Não, já vai, vamos pouco a pouco. O chamado de Deus, ele se dá em meio às necessidades e circunstâncias. Há ministérios e há trabalhos para serem realizados na igreja. Pergunte ao pastor e aos irmãos da igreja quais os ministérios e trabalhos que ainda há necessidade. Eu tenho certeza que trabalho não vai faltar para você. Eu venho de uma igreja, que é a Igreja Batista Regular da Fé de Juazeiro do Norte, e nós tínhamos um slogan na igreja que eu nunca esqueço. Dizíamos, na Igreja Batista da Fé, só não trabalha quem não quer, porque sempre havia trabalho para todos. Deus tem nos chamado e necessitamos ser sensíveis ao chamado do Senhor. A primeira verdade que observamos é que para ser grandes nas mãos do Senhor, necessitamos estar dispostos ao chamado divino. Quer fazer algo grande para o Senhor? Coloque as suas vidas em suas mãos. Pastor, eu queria fazer uma obra social grandíssima aqui em Campina Grande. Eu queria tal ministério, eu queria tal necessidade, eu queria tal coisa. Eu andei aqui hoje por Campina Grande 2 vezes por pastor Rubens e 2 coisas me chamaram a atenção. Pessoas nas ruas. Eu vi o dia no frio e as pessoas na frente das lojas comerciais. Comerciais é sentido de comércio. À frente de comércios, eu vi várias. E eu dizia, Senhor. Segundo, o parque. Pessoas. Às vezes queremos sair para evangelizar, tocamos portas, as pessoas nos abrem, mas lá no Parque das Crianças está cheio de pessoas, e assim podemos ter tempos também de compartilhar o Evangelho. Trabalhos sempre haverá quando formos sensíveis à voz do Senhor. A segunda verdade, ou a segunda parte da história, chamaremos de a missão. A primeira parte, qual foi o título que demos? O chamado. Deus sempre tem um chamado em nossas vidas. Pastor, não sei o que é que eu vou fazer. Sirva em todos os ministérios da igreja que você vai descobrir qual é o seu. Pastor, não tem dom de nada. Pronto, tem um dom pelo menos de servir para alguma coisa. Olha, eu sou o dom, o meu dom é servir. Eu estou aqui à disposição. O que disser, eu faço. Provavelmente, aquele que ainda não conhece o propósito pelo qual foi chamado, necessita ser capacitado, treinado, mas colocar a sua vida à disposição. Sempre que Deus nos chama para fazer alguma coisa. Pastor, Deus me chamou para ficar sentado e não fazer nada. Isso não é de Deus, não. Isso não é o chamado que você tem, não. Não, pastor, o meu chamado é ser servido. Eu gosto muito de dizer. Não é o chamado do reino de Deus. Sempre que Deus nos chama, Ele nos dá uma missão, assim como foi com Gideão. A missão de Gideão está dos versículos 25 ao 40 do capítulo número 6. Deus, quando nos chama, Ele tem uma missão para nós. A partir do versículo 25 do capítulo 6, vemos a missão de Gideão. Lembra, qual era o pecado dos israelitas? Idolatria. A primeira tarefa de Gideão era eliminar a idolatria em meio do povo. E por isso que no versículo 25 nós observamos que Deus queria mostrar aos israelitas que a vitória não viria por meio dos ídolos, senão que viria por meio do Senhor. E Deus então, Ele pede a Gideão que destrua toda e qualquer idolatria no meio dos israelitas. E havia 2 deuses principais, Baal e a deusa Sera, que era a deusa da fertilidade. Para poder, então, derrubar o altar de Baal que Deus encomendou a Gideão, ele necessitaria derrubar o altar de Baal e cortar o poste ídolo da deusa Será. Essa verdade está lá no versículo número 25. Deus diz, olha, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Essa era a primeira tarefa de Gideão, eliminar a idolatria no meio do povo. Para fazer isso, então, ele deveria pegar 2 bois de seu pai, com um ele amarraria no altar de Baal, e o segundo dele seria oferecido como sacrifício. Em seguida, Gideão consegue reunir 10 homens, que eram trabalhadores de seu pai. O texto não diz que Deus pediu para ele conseguir, mas Gideão foi lá e conseguiu 10 servos de seu pai para essa empreitada, e por temor aos homens daquela cidade e à casa de seu pai, Gideão decide fazer tudo durante a noite, lá na alta madrugada. Gideão pega os 10 homens, pega os 2 bois, vai lá no altar de Baal, amarra o boi no altar e rala o altar, e o altar cai.
com a madeira do altar, ele deveria oferecer o segundo boi em sacrifício ao Senhor, para eliminar a idolatria do meio do povo e para que o povo reconhecesse que a vitória veio do Senhor e não por meio de Baal. Quando os homens daquela cidade, ao amanhecer, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e que havia sido oferecido um holocausto com a madeira do templo da deusa Acera, eles começaram a perguntar quem tinha feito isso. Só que Gideão levou 10 homens, meu amigo, é difícil ficar calado, não é verdade? Se você quiser fazer alguma coisa, faça sozinho às vezes, não fique chamando todo mundo para fazer, não. Rapidamente descobriram quem foi, foram perguntar quem foi. 10 pessoas envolvidas lá com Gideão. Rapidamente disseram, foi Gideão. Logo os homens daquela cidade foram até a casa de Gideão com o objetivo de matá-lo. Só que o interessante é que a lei de Deus dizia que quem deveria ser morto? O idólatra. Havia uma deturpação da lei de Deus. O povo queria matar Gideão em prol da idolatria. Era uma desviação da lei do Senhor. De maneira muito sábia, o pai de Gideão disse, olha, se Baal é Deus, deixa que Baal contenda com Gideão. Por que vocês vão brigar por Baal? Já que ele é Deus, deixa que ele mesmo brigue com Gideão. E a partir desse momento, o nome de Gideão é mudado para Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele. Essa é a primeira expressão do capítulo número 7. Já vamos entrar lá. Gideão, logo ele é revestido pelo poder do Espírito Santo. Isso está lá no versículo número 34. Ele envia cartas a todo Israel com o objetivo de recrutar homens para a batalha em contra dos midianitas. Batalha essa que era impossível de ser ganha a homens a olhos humanos. Lembra? Os israelitas tinham medo ou não dos midianitas? Sim ou não? Tinham medo? Sim. Os midianitas eram mais fortes e bem mais treinados e preparados para a batalha. Logo, guerrear 1 para 1 seria uma tarefa impossível. Por isso que os israelitas nunca quiseram levantar uma empreitada em contra dos madianitas. Só que quando o Senhor diz a Gideão que eu vou estar com você, quando lemos o relato bíblico, vemos que não era só uma batalha difícil, senão que se tornou uma batalha impossível. Veja comigo o capítulo número 7, versículo 3, e veja o quantos soldados estavam com Gideão. O versículo 3 diz, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 2 mil e 10 mil ficaram. 22 mil mais 10 mil dá quanto? 32 mil. Esse era o exército de Gideão. Agora vamos ver o exército dos midianitas. Capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10 nos diz, estavam, pois, Zeba e Salmuna em Cacor, e os seus exércitos com ele, uns 15 mil homens. Todos os que restaram do exército de povos do Oriente. Os que caíram foram 120 mil homens que puxavam da espada. Isso dá quantos soldados dos midianitas? 15 mil ficaram, 120 mil caíram, dá 135 mil soldados. Isso significa que para cada israelita havia 4 soldados midianitas que derrotar. 1 por 1 já era uma tarefa fácil ou difícil? Difícil. 4 por 1, mais difícil. Só que o Senhor parece que gosta de deixar as coisas ainda mais difíceis. Na verdade, parece que o Senhor ele gosta de mostrar, porque no fim das contas é para que reconhecemos que a obra não é nossa, que os meios não são nossos. É para que reconheçamos que a obra é de Deus. E a glória final tem que ser dada só a Deus. Porque quando Ele nos chama para fazer algo impossível para Ele. Lembre-se que o Senhor havia falado a Gideão no capítulo 6, versículo 16. Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse por um só homem, com poder sobrenatural. Novamente, Gideão, ele pede provas da presença do Senhor. Do versículo 36 ao 40 do capítulo 6, ele novamente faz 2 provas com o Senhor. Primeiro, ele coloca a lã na terra e queria que a lã amanhecesse molhada e a terra seca. Em seguida, ele faz a prova inversa. Pastor, o senhor está ensinando que Deus quer que possamos fazer provas? Não. Deus estava trabalhando com a fé de
Gideão. Não saia por aí hoje à noite dizendo: vou descobrir se o Senhor quer que eu seja missionário lá na Venezuela com o pastor Fernando. Se daqui para minha casa todos os semáforos estiverem verde, é porque Deus quer que eu vá para a Venezuela. Se algum tiver vermelho, é porque... Não é nesse tipo de prova que Gideão está fazendo. Deus está trabalhando com a sua fé. Então, cuidado com essas coisas de estar fazendo provas com o Senhor. O que podemos aprender é que quando Deus nos chama, isso podemos ver na vida de Gideão, Ele usará meios e pessoas para confirmar o chamado dele em nossas vidas. Quando Deus te chamar para alguma coisa, fique... Você conhece aquele irmão que Deus ainda está revelando no sentido de chamado, viu? Não vai dizendo para o pastor diz que de noite vai vir um anjo, vai me chamar, vai ter revelação, não. Revelando em sentido de entendimento. Às vezes Deus está só mostrando o que é que Ele quer fazer com a sua vida, mas você não se controla. Você fica com a língua coçando para lá e para cá e quer contar para todo mundo. E o que é que acontece? Muitas vezes esse projeto não dá certo. Tranquilo, é você e Deus. Deus vai confirmar através das circunstâncias. Deus vai começar a levantar pessoas para confirmar. Deus te deu um projeto, fica tranquilo. Ele vai dar os meios e as condições para que o projeto seja realizado. E também Ele vai colocar pessoas para confirmar esse chamado em sua vida. O que é que podemos aprender? 2 lições sobre a missão dada por Deus. Deus tem uma missão específica para cada um de nós. Não existe essa história de que salvo para ficar sentado no banco da igreja. Fomos salvos para servir ao Senhor, conforme ao dom que Ele tem nos dado. Geralmente, Ele nos coloca no local onde devemos realizar a nossa missão. Geralmente, Ele nos coloca em locais que muitos dos outros irmãos da igreja não conseguirão entrar. Lá, a sua missão é dar testemunho de Cristo. Talvez muitos de vocês serão colocados em lugares que nenhum outro vai entrar. Pastor, eu sou assessor do prefeito, meu amigo, de Campina Grande. Glórias a Deus. Sua tarefa é pregar o evangelho ao prefeito de Campina Grande. Você diz: não, pastor, não posso nem falar do evangelho para ele. Então você está perdendo a sua missão. Deus te coloca dentro de universidade, Deus te coloca dentro do trabalho, ali você tem uma missão. Qual a missão? Ganhar dinheiro e ficar rico. Não é essa a missão, não, nós somos crentes. A missão do crente é fazer discípulos, falar de Cristo àqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor, só que às vezes estamos dormindo na nossa missão. A segunda verdade que podemos aprender é que quando Deus nos der uma missão, trabalho ou projeto, não devemos olhar para os desafios. E aí vem aquele crente que Deus está falando com ele, ele diz: mas é muito difícil, Senhor. Como é que eu vou deixar isso? E como é que eu vou fazer aquilo? Senhor, como é que eu vou para a Venezuela? Eu estou devendo os 10 cartões de crédito, Senhor. Não, não é assim. Senhor, como é que eu vou fazer a tua obra cheia de menino? Está vendo não que o negócio está difícil? O Senhor não está vendo isso? Como é que o Senhor está me chamando? Quando Deus nos chama, Ele nos manda não olhar para os desafios. Somos tendenciosos a olhar para os desafios. Deixa eu te perguntar. Se o Senhor mandasse hoje você ir para a Venezuela, você iria? O que é que te impediria de ir para a Venezuela hoje? Já parou para pensar? O que é que lhe impediria de ir para a obra missionária hoje? Deixar tudo, tá bem? O que é que lhe impediria? Responda essa pergunta a você mesmo, aí onde você está. Porque muita gente diz: não, pastor, se Deus chamar eu vou, não é verdade? A gente geralmente, se Deus chamar eu vou. Meu irmão, se Deus chamar não vai, olha direito. O problema é, se Deus chamasse, eu iria. O que me impediria de atender ao chamado de Deus? Se tem algo que esteja impedindo, solte esse algo, porque aí você vai ser sensível à voz do Senhor. A terceira parte e última da história chamaremos de a vitória. Essa é a melhor parte da história. Deus nos chama, nos dá uma missão aparentemente impossível. Somos os crentes James Bond. Fazemos sempre missões impossíveis aos olhos humanos, mas totalmente possíveis aos olhos de Deus. Deus sempre que nos dá uma missão é para que Ele possa ser glorificado. Por isso a última parte da história é a vitória. Essa parte é a parte que lemos no nosso tempo da pregação. O Senhor alerta Gideão de que o povo que estava com ele era muito para a batalha. Deus sabia que o povo poderia alegar que a vitória seria resultado dos homens daquele exército. E aqui vocês lembram
eram 4 por 1. O Senhor, então, ele orienta Gideão para dizer a todos os que são tímidos e medrosos que podiam voltar para sua casa. A ideia aqui é pessoas que tinham medo. Ter medo é natural do ser humano. O problema é quando o medo nos paralisa e nos impede, inclusive, de ver a ação de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que ficam travadas quando estão com medo, não é verdade? Um exemplo, uma mulher quando vê uma barata, às vezes. Ela vê uma barata, ela dá um piripaque, não fala nada, o marido, o que é, mulher? Ela não consegue pronunciar o nome, ela está com tanto medo que ela não consegue pronunciar o nome. Barata, ela aponta, ela faz sinal, ela aprende libras da noite para o dia, não é verdade? Rapidinho aprende libras. Só que às vezes o temor, o medo, nem deixa ela mexer, nem pronunciar o nome. Então isso é o medo. Muitas vezes Deus não atua em nossas vidas porque permitimos que o medo nos domine. E para que possamos ver a mão do Senhor atuando, temos que deixar de lado o medo. O que podemos também aprender é que, uma vez que o exército de Gideão ele foi reduzido pelo Senhor, Gideão agora contava com 10 soldados para a batalha. Novamente, fazendo as contas, observamos agora que para cada soldado israelita haveria 13 soldados midianitas. Mais fácil ou mais difícil? Era 1 por 1, 4 por 1, agora 13 por... Agora piorou, agora o negócio está mais difícil. Deus gosta quando as coisas ficam difíceis. Novamente, no versículo 4, o Senhor diz a Gideão que era muito o povo que estava com ele, é muito Gideão. O Senhor, então, ele faz um novo experimento para que o povo seja reduzido. Aqui vale a pena destacar não as habilidades daqueles homens, mas sim a força do Senhor que estaria sobre eles. Às vezes, os professores de escola bíblica dominical falam sobre as estratégias dos 300 homens. Aqueles 300, eles baixaram na água, eles ficaram olhando, e eles fizeram para lá e para cá, eram guerreiros e tal. Irmãos, eu creio que foram os menos capazes que ficaram. Porque a glória é do Senhor. Quizá os que tinham um pouco mais de volume na frente, quizá talvez aqueles que não conseguiam nem baixar porque estavam entrevados, dizia, rapaz, como é que eu desço aqui para pegar água? Eu quero que você entenda que Deus estava trabalhando com o povo, mostrando ao povo que a glória seria do Senhor. Lembrem-se disso. Irmãos, quando o Senhor ele quer fazer a sua obra, ele não usa estrelas. Lembre isso. Ele sempre usa homens e mulheres que se colocam em suas mãos, crendo que o Senhor pode fazer uma grande obra através de sua vida. Se você é uma estrela, Deus não vai usar você. Deus usa homens e mulheres que colocam em suas vidas à disposição dele, crendo que ele poderá fazer uma obra grande em sua vida. O povo foi reduzido. Agora eram 300 os soldados israelitas. Para cada israelita haveriam 450 midianitas. No versículo 16, nós vemos o armamento que o Senhor disponibiliza para a batalha, para o povo. O que é que você pensa que é um armamento de batalha? Espadas, escudos. Só que no versículo 16, o texto nos diz, então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada uma em suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas. Quem iria para uma guerra com esses 3 elementos? Quem escolheria esses 3 elementos ou ferramentas de batalha? Você escolheria isso? Às vezes somos brabos, né? Diante das batalhas, dos inimigos. Queremos, não brinque comigo não, você não sabe quem eu sou. E vai para lá, e vai para cá. Nos esquecemos que a vitória é do Senhor. Logo que os israelitas, eles tocaram trombetas, e logo que eles quebraram seus cântaros, o Senhor fez com que a espada dos midianitas se voltassem uns para com os outros. Lembra que o Senhor havia dito? Eu vou usar você, e você vai derrotar os midianitas com poder sobrenatural, como se fosse por um só homem. Quantos homens de Israel tiveram que lutar na batalha? Nenhum. Porque a batalha era do Senhor. Deus quer usar pessoas que se colocam em suas mãos. Eu não sei qual é a batalha que você tem travado. Eu não sei qual é a luta e qual é o desafio que o Senhor tem permitido que você possa experimentar. Mas eu tenho certeza que você pode reconhecer e entender que se você entregar-se problema e aflição diante do Senhor, você pode ter a certeza que Ele vai lhe
ajudar e resolver conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado através de cada um de nós. E assim podemos aprender e entender como o homem que se coloca nas mãos de Deus pode fazer grandes coisas para o seu reino. 3 aplicações que podemos tirar sobre a vitória de Gideão. Quando Deus nos dá uma missão, automaticamente Ele nos garante o êxito da mesma. Essa é a melhor missão de Deus, porque Ele nos diz o que devemos fazer e já nos garante que a missão vai ser exitosa, porque é dele. Automaticamente é necessário entender que não dependemos das nossas próprias forças, senão da força do Senhor. O que temos que entender é que a missão é de Deus. O problema é que só devemos ter a certeza de que verdadeiramente foi o Senhor que nos chamou, tá bem? Tem muita gente que quer servir em várias áreas, em vários ministérios, mas não sabe se o Senhor tem lhe chamado. O único impedimento para a vitória é que a obra não seja do Senhor. Então você tem que ter a certeza que foi o Senhor que lhe chamou. Por isso, não olhe para os desafios da obra quando o Senhor te der uma obra. Olhe para o Deus da obra e assim faça coisas grandes. Isso vale para qualquer ministério dentro da igreja. Às vezes limitamos o poder de Deus. Podemos também aprender, como última verdade, é que não há projetos difíceis de serem realizados para o reino de Deus. O que deve haver é uma perspectiva divina e o entendimento de que esse projeto é a vontade de Deus. Porque se é de Deus, vai dar certo e vai ser exitoso. Assim podemos concluir essa mensagem com a seguinte afirmação: para ser grande nas mãos de Deus, temos que atender ao chamado divino, entendendo a nossa missão neste mundo e descansando na certeza da vitória do Senhor. Sempre que Ele nos chama a uma missão, se é dele, a vitória será certa e que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Vamos orar novamente? Santo e eterno Deus, agradecemos pela Tua palavra e pelo privilégio de estudar a mesma. Agradecemos pelo exemplo e pela vida de Gideão. Agradecemos porque o Senhor, através do Teu Santo Espírito, também tem nos chamado e tem nos incomodado. Ajuda-nos a ser sensíveis à Tua voz, a reconhecer, saber e entender o que o Senhor quer fazer por meio de nós e através de nós. Que o Teu nome seja glorificado e engrandecido em nossas vidas. Oramos no nome e amor do Teu Filho amado Cristo Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.